A partir de agora, no Mecânico Online, você conhece uma novidade em motorização da Ford. Eu converso melhor com o Enio Gomes. Enio, motorização 1.5, 3 cilindros na Ford. Sim, é isso daí. Estamos apresentando hoje um novíssimo e moderníssimo motor de 3 cilindros com 1,5 litro de deslocamento volumétrico ou cilindrada. E é o primeiro motor no mercado com 1,5 litro de 3 cilindros. Vocês aproveitaram hoje para destacar o foco, o projeto em si, desenvolvido nesse motor, no foco da eficiência energética. Exatamente. A nossa apresentação de hoje, Tarcísio, foi focada nos ganhos de eficiência energética que nós obtivemos com esse novo motor, com esse projeto. É um projeto que utiliza todas as nossas novas tecnologias inovadoras para melhorar a eficiência energética e também, mas não só isso, a gente está melhorando em muito a eficiência energética, como nós mostramos aqui há alguns minutos, mas também o desempenho do motor. Ele tem o motor ele tem um desempenho que é até melhor do que o motor de 1,6 litros que a gente fabrica nós mesmos atualmente no Brasil. É bem interessante no Mecânico Online, a gente quer sempre mostrar o significado. Então vocês colocam o motor 1,5 litros, 3 cilindros, TI VCT. O que é isso, para o internauta entender? Boa pergunta, Tarcísio. O TI VCT é um termo que a gente usa para designar o mecanismo de comando de válvulas variável, né? Então, o VCT significa em inglês o Variable Cam Timing, ou um comando de válvulas variável. E o TI significa em inglês Twin Independent, o que significa em português que é um comando duplo, com um comando de válvulas duplo com um mecanismo de variação completamente independente. O que isso significa é que, porque tem um comando duplo, tem um eixo de comando que comanda as válvulas de admissão e um eixo que comanda as válvulas de descarga. E os dois têm um mecanismo de variação do tempo de abertura e fechamento das válvulas que podem ser controlados completamente independentemente um do outro. Muitos motores que têm o comando de válvulas variável, eles têm um mecanismo que modifica o tempo de abertura e fechamento das válvulas de admissão e descarga simultaneamente, acoplados, né? Então, se você está avançando a abertura das válvulas, né, tanto a de admissão quanto a de descarga avançam juntas, e se você está retardando, elas retardam juntas também. O TI, o Twin Independent, significa que esses mecanismos nesse motor são completamente independentes, de maneira que você pode avançar as válvulas de admissão, por exemplo, ao mesmo tempo que você está retardando o fechamento das válvulas de escapamento. Motorização global, mas que teve no seu projeto contribuição da engenharia brasileira. Sim, isso é um motivo de muito orgulho. Realmente é uma motorização global. Esse motor é um motor global, um motor que vai ser produzido e utilizado em todas as regiões. Quer dizer, ele não vai ser produzido em todas as regiões, ele vai ser produzido em diversas regiões do mundo e vai ser utilizado em todas as regiões onde a Ford vende seus produtos. E estamos lançando, em primeiro lugar, essa nova família de motores aqui no Brasil. Vai ser o primeiro mercado a utilizar esse motor globalmente. E teve uma participação muito importante do nosso time de engenharia, em que nós somos responsáveis, por exemplo, pelo desenho e pela validação de todos os componentes que são modificados para o uso a álcool, para os motores flex. Então, todos os componentes, como pistões e algumas outras assentos de válvulas e alguns outros componentes que a gente otimiza para a utilização com E100, com etanol, foi de nossa responsabilidade inteira para o desenvolvimento. A gente trabalhou em conjunto com o time da Europa, que liderou o projeto como um todo, mas era nossa responsabilidade. E, além do mais, nós participamos ativamente, junto com outros times de engenharia da Ford de motores, né, globalmente, no desenvolvimento do motor. Então, fizemos muitos testes de desenvolvimento, de desempenho, né, mesmo das versões que não são flex, teste de durabilidade, e quando a gente encontrava os problemas normais de desenvolvimento, algumas peças que quebram, nós participamos ativamente das soluções, né, e contribuindo com ideias e, ao mesmo tempo, que validando e testando as ideias aqui no Brasil. Então, foi uma participação muito ativa, importante, né, e crítica no desenvolvimento desse motor, da engenharia de powertrain aqui do Brasil. Agora, a gente observa uma redução nas emissões, uma economia no consumo de combustível, uma melhora no desempenho, né? Você consegue alinhar tudo isso numa motorização 3 cilindros, um motor menor, com downsize, tudo isso, mas a integração de tecnologias, são muitas as tecnologias que chegam agora com esse motor. Quais as que o senhor destaca mais, principalmente?
Olha, eu não gostaria de destacar nenhuma em particular, porque todas são importantes, Tarcísio. Então, como eu falei para você, como nós apresentamos aqui na nossa apresentação, nós temos uma quantidade grande, uma lista grande de tecnologias modernas e inovadoras que a gente está juntando como num único motor, né? Então, a gente tem uma bomba de óleo com deslocamento variável, né? Uma bomba de óleo variável em que em baixas rotações, em baixos regimes de rotação e carga, você não precisa de tanta pressão de óleo, né? Então a gente usa uma bomba variável para produzir menos pressão naquelas condições em que a gente pode usar menos pressão e gastando menos combustível no processo. O deslocamento do girabrequim com relação ao centro dos cilindros, né, para reduzir a força de atrito, né, das saias do pistão, né, e uma série de usos, balancinho roletado, né, enfim, o próprio fato da gente fazer um motor de 3 cilindros, que é um motor mais compacto, né, com um cilindro a menos e mancais a menos, né, em que a gente vai ter menos atrito também, né? Então todas essas tecnologias, o próprio TI-VCT, em que a gente vai poder controlar a abertura e fechamento de válvulas para otimizar e reduzir o trabalho de bombeamento, né, do ar de entrada e os gases de escape de saída. Então é um conjunto total, né, em que a gente se utilizou, cada um deles contribui com uma pequena contribuição, mas que no total a gente acaba tendo no mapa total de consumo específico de combustível um desempenho 5% melhor do que, por exemplo, o motor Sigma que nós também fabricamos hoje, né? Então hoje apresentamos o motor, quais veículos, quando é que a gente vai ver esse motor no mercado brasileiro? Muito em breve. Nós não estamos prontos ainda para fazer esse anúncio nesse momento, Tarcísio. A Ford apresenta mais uma grande inovação em motores, o primeiro 1.5 Flex de 3 cilindros, o motor de aspiração natural com a maior potência por litro do mercado. Combinando várias tecnologias para a redução do peso e atrito, ele permite extrair o máximo desempenho e economia de um bloco compacto. Conheça as novidades desse primor de engenharia. O bloco e o cabeçote de alumínio contribuem para a redução do peso total. A tampa frontal é integrada com o coxim do motor, ajuda a reduzir o peso e melhora a rigidez do sistema. A bomba de óleo variável pode trabalhar com uma pressão menor em baixas rotações, com menores perdas por atrito e maior economia de combustível. O eixo balanceiro apoiado por mancais hidrodinâmicos funciona como um contrapeso e elimina as conhecidas vibrações de primeira ordem, naturais nos motores de 3 cilindros em linha. O virabrequim com centro de rotação deslocado é outra solução para avançar na performance e economia de combustível. O acionamento das válvulas por correia imersa em óleo ajuda a reduzir o atrito e os ruídos. O duplo comando independente de válvulas otimiza o rendimento e o torque para cada condição de rodagem. O sistema de acionamento de válvulas com tuchos hidráulicos e balancinhos roletados autorregula a folga das válvulas, diminui o atrito e os ruídos e é livre de manutenção. As velas de ignição centralizadas na câmara promovem uma queima mais homogênea e eficiente. O coletor de escape integrado no cabeçote ajuda a aquecer mais rápido o catalisador e reduz as emissões. O uso de uma bobina de ignição individual para cada cilindro melhora o controle da combustão e favorece a partida a frio. O sistema eletrônico Ford Easy Start garante partidas rápidas com etanol sem a necessidade de reservatório auxiliar. Um sistema de isolamento acústico foi especialmente desenvolvido para garantir a melhor qualidade sonora do sistema ao consumidor.